Olá, nessa aula nós vamos falar sobre sedentarismo. Esse aqui é um tema importante para a gente entender como funciona a sociedade de hoje, né? Por que que a gente faz pouco exercício, o que é o sedentarismo em si. Enfim, a gente tem alguns conceitos, a gente pode entender ele como um todo, não só o que é a falta de exercício físico, mas por que que ele acontece. Então, o que é o sedentarismo? Sedentarismo é marcado pela falta de atividades físicas que faz com que a pessoa tenha um gasto calórico reduzido. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se você não faz exercícios físicos suficientes, você não vai ter o gasto calórico necessário para você ou manter o peso ou você emagrecer. Isso também quer dizer que, mesmo você parado, você tem um gasto calórico mínimo no seu corpo. Afinal, o seu corpo está sempre trabalhando. Mesmo quando você está dormindo, o seu corpo está trabalhando. E esse gasto calórico diário, ele varia entre 1.400 e 1.600 quilocalorias por pessoa. Isso varia pelo tamanho da pessoa, pelo sexo, pela taxa metabólica, se ela é mais rápida, se ela é mais lenta. Ou seja, tem vários fatores que vão dizer se uma pessoa queima mais calorias ou não em repouso. Obviamente que essa queima de caloria ela vai aumentar quando você começar a fazer exercício físico. E a gente tem consequências diferentes para idades diferentes, mas essas consequências eu vou listar aqui, né, de uma forma geral. Então essas consequências podem ser obesidade, né, ou seja, a pessoa vai estar muito acima do peso. Você tem sobrepeso, depois vem obesidade nível 1, obesidade nível 2, obesidade nível 3, né? E a nível 3 é o que a gente chama de obesidade mórbida, aquela que a pessoa não consegue nem se mexer mais de tão gorda que está. Ela fica na cama lá, só recebendo comida, porque ela tem que se alimentar, né, para sobreviver, e ela não consegue se mover. E obviamente também tem essa obesidade mórbida, em que as pessoas conseguem se mover, mas com muita dificuldade. Temos aumento do colesterol, esse que está inserido geralmente nos alimentos muito gordurosos. E se você come comida gordurosa todos os dias, esse aumento do colesterol sobe e você amplifica todos os outros problemas cardiovasculares, né, até respiratórios. Enfim, o aumento do colesterol ele traz um problema grave. Temos a atrofia muscular. E o que significa atrofia muscular? A atrofia muscular é simplesmente o fato de você não ter a contração necessária para o seu músculo quando você precisar. Então, quando a gente está acordado, a gente tem uma tonificação muscular, ou seja, você tem uma contração mínima para você recrutar esses músculos quando você precisar. Então, se você vê na sua perna, por exemplo, né, você não faz nenhum exercício, você vê que sua musculatura está mole, isso é porque você está com uma atrofia muscular, você não usa a sua musculatura, né, e consequentemente você não vai conseguir sustentar o seu corpo para se movimentar, né, ou fazer outras coisas mais vigorosas. Isso acontece geralmente com pessoas que ficam muito tempo na cama por alguma operação, né, e um exemplo disso é quem opera o joelho. Né? Quem opera o joelho, por algum motivo, tem que ficar um mês na cama e quando sai da cama ela tem que reaprender a andar. Esse reaprender, né, tá ali junto, ganhar massa muscular para poder sustentar a força e o peso do corpo para poder se movimentar. Temos aumento da pressão arterial. Então, se você tem excesso de gordura nas suas veias e nas suas artérias, essa gordura vai fazer com que o espaço que tem ali para o sangue passar seja menor. E isso faz com que a pressão arterial aumente. E quando você aumenta essa pressão arterial, você corre o risco de ter vazamentos dessas veias ou dessas artérias. Então, o que a gente chama hoje de varizes é por conta disso, porque você tem uma pressão arterial ali muito grande e você começa a ter furos nessas veias e o sangue começa a sair ali por essas varizes. Temos também problemas articulares por conta do peso, né? Porque a sua articulação ela tem uma sustentação ali que ela vai aguentar até certo ponto. Então, se você tem muito peso ali, você vai acabar lesionando suas articulações, principalmente o joelho, mas isso serve também para o quadril, por exemplo. Problemas cardiovasculares, né? Então, se você tem uma pressão arterial muito grande, você pode ter um risco de acidente vascular cerebral, né, por exemplo. E até o infarto, que é quando acontece uma pressão muito grande no coração, o seu coração não aguenta a pressão. Diabetes tipo 2, que é o acúmulo de açúcar no seu organismo. Então, esse acúmulo de açúcar, eu não vou entrar em detalhes, mas ele pode levar à amputação.
e distúrbio do sono, já que você não tem alimentação adequada, o sono ele vai ser perturbado por alguns problemas na sua parte neurológica e funcional do seu organismo. E quando a gente tem esses problemas na infância, a gente vai ter ainda mais um agravante, que é o problema de crescimento, tá? Já que a gente não tem a musculatura adequada, a gente não tem nutrientes necessários para um crescimento adequado, você também pode não crescer da forma que deveria, e problemas respiratórios, tá? E esse que é mais comum quando você tem problema de obesidade. Agora vamos entender como que acontece esse processo de sedentarismo. O sedentarismo ele é um problema do século atual, por quê? Porque a gente tem muitas facilidades e ao mesmo tempo a gente tem muitas tarefas. Então, uma delas é a tecnologia. Então, a tecnologia hoje não faz com que você nem precise levantar do sofá para poder mudar o canal. Então, tudo você faz hoje dentro de casa, sentado, né? Ligar a televisão, pedir uma comida, né? Você hoje não tem que, por exemplo, sair para estudar, você não precisa ir numa biblioteca ou num outro espaço apropriado para isso. Você pode fazer isso tudo na internet da sua casa, ou seja, você não precisa sair de casa para nada, às vezes nem da sua sala. A violência também é um fator. Então, antigamente a gente tinha as crianças que brincavam muito nas ruas, né? Brincavam em grupos e tal, e hoje é difícil você ver criança brincando na rua. Isso também por conta da tecnologia, porque hoje você tem acesso a videogames, a celulares. Então muitas crianças preferem ficar, né, usando a tecnologia para se divertir. E também o aumento da violência nas ruas faz com que a família não deixe com que essa criança vá para a rua brincar. Então a violência é um fator importantíssimo para se ter aumento do sedentarismo. O estresse do dia a dia. Então você às vezes tem muitas coisas para fazer, muita coisa para estudar, muita coisa para trabalhar, você não tem tempo para você mesmo, né? Você sai de manhã para fazer uma coisa, só volta à noite e tudo que você quer é descansar. E o acúmulo de tarefas, obviamente, quando você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, então trabalhar e estudar é um acúmulo de tarefas, né? Tem gente que ainda trabalha, estuda e ainda tem que cuidar da casa. Então, ou seja, hoje em dia todo mundo tem muita coisa para fazer e sobra pouco tempo para você mesmo. Diante de tudo isso que foi falado, a gente tem que entender que o exercício físico ele tem que se tornar uma prioridade na vida, nem que seja meia hora por dia. Por quê? Porque isso vai ter alguns benefícios para o seu corpo. E quais são esses benefícios? Melhorar a circulação sanguínea, menor risco de doenças do coração, reduz e controla o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém ossos, articulações e músculos saudáveis e promove bem-estar físico e mental, né? Ou seja, são algumas das coisas que pode te trazer um crescimento saudável, um dia menos estressante. Então o esporte, o exercício físico, ele tem seus benefícios e isso vai te ajudar até o final da sua vida, principalmente com a questão do envelhecimento, né? Envelhecer saudável é a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo. E aí vem a parte mais técnica. O que eu devo fazer para poder me manter saudável? Se você fizer 30 minutinhos por dia, de segunda a sexta, você vai ter aí os 150 minutos já do exercício físico. E isso de forma moderada, ou seja, você não precisa fazer nem muito esforço e nem esforço de menos. Agora, se você tem o objetivo de emagrecer, você tem que aumentar a intensidade, claro, obviamente, dependendo de como for o seu corpo. Se você for uma pessoa muito gorda, você não pode aumentar a intensidade. Você tem que começar muito lá embaixo, tá? Muito fraco, e ir aumentando gradativamente. Então, de em um mês, você vai aumentando um pouquinho, até o momento em que você se sentir bem disposto para fazer exercícios mais vigorosos. Bom, então essa foi a aula sobre sedentarismo. Foi uma breve passagem sobre ele. E o exercício físico ele tem que ser uma coisa que tem que se tornar prioridade nas nossas vidas para a gente poder se tornar adultos mais saudáveis, tá? E também se tornar idosos mais saudáveis. Então é isso, galera. Valeu.